Bom dia a todos, meu nome é Júlio César, estamos aqui para mais um estudo da EBD da Igreja Batista da Vitória. Hoje, domingo, 9 de maio de 2021, estamos comemorando o Dia das Mães e quero deixar aqui um abraço a todas as mães, todas as avós que são mãe 2 vezes, que o Senhor Jesus possa estar cuidando de cada uma. Nosso estudo nós estamos usando a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje vamos estar fazendo o estudo número 12, cujo título é O Futuro dos Batistas. Esse estudo está na página 67 até a página número 72. Vamos estar orando para dar início ao nosso estudo? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado por todos os livramentos. Quero colocar, meu Deus, em Tuas mãos hoje todas as mães. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma. Quero também colocar a vida das famílias que estão enlutadas em virtude dessa pandemia que estamos passando. Muitas famílias muitos filhos perderam suas mães. E que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um. Me dê sabedoria para desenvolver esse estudo e que esse estudo possa ser válido na vida das pessoas que possam estar assistindo, tanto na sua vida na igreja como na sua vida pessoal. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Estudo número 12, o futuro dos batistas. Nós vamos estar lendo um texto no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência, que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu não desejo, irmãos, que desconheçais, porque muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O livro de Romanos é um livro escrito por Paulo, e eu gosto muito desse livro de Romanos. Ele demonstra a vontade que Paulo tem em visitar a igreja de Roma.
e logo depois ele ir para a Espanha. Está lá no capítulo 15, no versículo 24, parte A. E o livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 16, que nós acabamos de ler do capítulo 1, ele diz que não se envergonha do Evangelho. Então, nessa série de estudos que estamos tendo sobre a história dos batistas, vamos melhor compreender e defender nossas doutrinas e princípios. Faremos então 3 perguntas. 1. E agora, para onde vamos? 2. Qual o futuro dos batistas como denominação? E 3. Que desafio estes tempos pós-modernos nos reservam? Esse estudo foi dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico seria: qual será o futuro da igreja evangélica no Brasil? Então aqui falaremos sobre a igreja evangélica em geral. E é importante ressaltar o que os estudiosos da área das ciências das religiões apontam sobre as probabilidades futuras. Os evangélicos chegaram ao Brasil no século XIX e desde lá eles vêm tendo um grande crescimento. O censo de 1880 aponta que 98,9% da população era de católicos no Brasil. 100 anos depois, tinha 89% de católicos. Os católicos vinham perdendo 1% de fiéis por década. Mas a partir da década de 90, passou a perder 1% por ano. E o censo de 2010 mostra que os evangélicos representavam 22,2% da população brasileira, cerca de 42,3 milhões de pessoas, de acordo com os dados do IBGE. E outro dado interessante é que os chamados sem religião, que são os ateus, os ateístas, cresceram de 702 mil para 15,3 milhões de pessoas entre 1970 e 2010. E temos também um outro grupo que também cresceu bastante, foi o grupo dos desigrejados. Ou seja, pessoas que foram batizadas em uma igreja evangélica e hoje estão fora da comunhão da igreja. São pessoas que esse fato acontece muito por 2 fatores. Essas pessoas costumam se sentir muito superiores espiritualmente às outras pessoas ou até aos seus líderes, ou elas não são submissas à liderança. Elas tentam impor suas vontades, quando não conseguem, acabam saindo da igreja e culpando a liderança, culpando o pastor, culpando a igreja, e esses aí são os considerados desigrejados. Apesar desses dados, o crescimento das igrejas evangélicas deve continuar nos próximos anos. E tem expectativa de que os evangélicos sejam a maioria da população brasileira em 2032. Quer dizer, daqui a 11 anos a tendência é continuar o crescimento que está tendo, os evangélicos ser a maioria no Brasil. Em alguns estados hoje isso já é realidade, como no estado do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Espírito Santo. Mas vale ressaltar também que esse crescimento que estamos tendo é principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas neopentecostais têm se distanciado do evangelho histórico e se distanciado do ensino de doutrinas centrais do cristianismo. Têm se aproximado de um sincretismo religioso, causando uma percepção negativa dos evangélicos, pois essas igrejas estão nas grandes mídias e acabam passando um ponto negativo com relação aos evangélicos para o restante da população por estarem nas grandes mídias. E, diante desses dados, concluímos que os evangélicos terão um crescimento vertiginoso no Brasil, principalmente entre os neopentecostais. Mesmo com as distorções doutrinárias, as ênfases erradas, e temos que admitir que as pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus e sendo salvas mediante a fé em Jesus Cristo. Está lá em Romanos 1:17, que a fé em Jesus Cristo
salva, como nós lemos, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, com esse crescimento nas igrejas evangélicas, as pessoas tomando conhecimento do Evangelho, nós podemos ter uma diminuição na violência, no tráfico de drogas e muitas coisas que abalam a sociedade devido à conversão de mais pessoas ao Evangelho e uma mudança de postura perante a sociedade. Segundo ponto que nós temos aqui é qual será o futuro dos batistas no Brasil. É preciso a gente lançar um olhar sobre as necessidades e carências dos brasileiros. Quanto mais percebemos as necessidades espirituais, emocionais e materiais, nós teremos um futuro promissor e esperançoso. Precisamos ter visão, manter nossa coesão doutrinária e cooperação voluntária. E para isso a Igreja Batista se firma em duas bases. 1, a primazia pelas Escrituras e 2, a centralidade de Cristo. Vamos falar sobre a primazia das Escrituras. Nós precisamos continuar a priorizar o estudo, a pregação, a meditação da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Somente a interpretação bíblica baseada numa exegese, numa hermenêutica séria, é que possibilitará, a partir do texto bíblico, fazermos uma crítica da cultura contemporânea, rejeitando componentes que se opõem aos ensinos das Escrituras Sagradas. O segundo ponto seria a centralidade de Cristo, porque o futuro da igreja também está em Cristo. Ele é o fundador e senhor da igreja. A obra redentora de Cristo foi tirada do centro de algumas igrejas no Brasil. Muitos membros de igreja não sabem quem é Jesus, nem a condição do homem com relação ao pecado, não sabem sobre a obra redentora de Cristo, não sabem o que é o Evangelho. Seu relacionamento com Deus é baseado em sentimentos, em especulações, experiências pessoais ou regras religiosas. Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Então, resta a igreja voltar o seu olhar para a obra redentora de Jesus. Ter Jesus como o centro da igreja. Terceiro ponto que nós temos é quais são os grandes desafios dos batistas. Então, o primeiro ponto com relação a esses desafios seriam as mídias sociais e a pregação do Evangelho. O grande desafio da igreja de hoje é usar adequadamente as mídias sociais para a pregação do Evangelho. O futuro passa pelas mídias sociais. Os ditos desigrejados estão usando as redes sociais para ouvir pregações, fazer estudos. E essa atual crise que estamos passando da pandemia e do coronavírus, tivemos o isolamento social, proibição de cultos presenciais, obrigou a maior parte das igrejas a se adequar a transmitir os cultos online. Quem já estava utilizando esse recurso acabou saindo na frente, não tendo que ter gastos ou até aprender todo esse processo de transmissão. Então, quem já tinha essa visão anterior acabou saindo na frente, só continuou fazendo o trabalho. E daqui para frente também é possível que surjam os cristãos virtuais, que vão começar a frequentar igrejas virtuais e passam a ter uma comunhão virtual com pessoas que nunca chegaram a se conhecer fisicamente. Claro que algumas atividades, como a ceia do Senhor e o batismo, não fazem sentido se não for presencial com a igreja em comunhão. Em recente pesquisa realizada nos Estados Unidos, pesquisadores chegaram à conclusão que o futuro das igrejas vai passar pela internet. E hoje a gente já vê que não é tão futuro assim, né? Já é um presente. O segundo grande desafio dos batistas que nós temos aqui seria a crise de vocações. Temos também a necessidade de vocacionados se apresentarem para a obra missionária. Homens e mulheres dispostos a levar o evangelho a todas as cidades e vilarejos. A seara cresce a cada dia.
lá em Mateus 9, 35 a capítulo 10, versículo 15. E os próximos anos vão representar um grande desafio missionário para todas as igrejas. No passado, quando os jovens decidiam entrar para o seminário, isso era visto com muita alegria pela família. Hoje em dia, a família não apoia tal decisão. É urgente que as igrejas voltem a ser celeiros de jovens vocacionados para a nobre missão de pregar o evangelho, plantar a igreja e serem pioneiros onde Jesus ainda não foi anunciado, como está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20. Nós cremos que o futuro será ainda melhor, espalhando o evangelho de Cristo e fundando novas igrejas. Nós temos que seguir enviando missionários, fortalecendo os obreiros que já estão no campo até que ele venha. O terceiro desafio para os batistas aí que temos seria a crise social. As igrejas batistas e instituições têm se despertado para a ação social. O projeto Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, é um belo exemplo desse nosso compromisso com a ação social. Mas ainda tem muito a ser feito. Temos que ter uma ação conjunta e eficaz para a restauração do ser humano no seu sentido integral: corpo, alma e espírito. A igreja relevante deverá se firmar não só doutrinariamente, mas também ser um agente de transformação e resgate do ser humano, como sinal do reino de Deus. O lema do Pacto de Lausanne, que tem 50 anos, mas hoje ele continua sendo atual, diz o seguinte: o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Na Bíblia, fala da multiplicação dos pães. Jesus alimentou aquelas pessoas com suas palavras transformadoras. A maior necessidade do ser humano hoje é espiritual. Jesus se compadeceu das carências delas e, após ensiná-las, ele não aceitou a sugestão dos discípulos para despedir a multidão que estava faminta. Então ele deu uma ordem para os próprios discípulos: deem vocês mesmos comida a eles. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 37. E nós temos que entender que o compromisso da igreja não termina quando o sermão de domingo acaba. Ele se estende até que todas as necessidades das pessoas estejam supridas. Não podemos terceirizar parte do evangelho. O evangelho ele é integral, senão não é evangelho. Ou seja, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. E o mundo espera por algo novo, por respostas que deem sentido à sua existência. Estamos indo para as considerações finais. E como diz no livro de Romanos, nós precisamos ser crentes. E nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós temos a perspectiva de grande crescimento. Mas o que devemos fazer? Por que neopentecostais estão crescendo mais que as igrejas históricas? Citei aqui 5 pontos. 1. Estar nas mídias sociais e nas grandes mídias. As igrejas neopentecostais têm uma visibilidade muito maior que as igrejas históricas. Segundo ponto, as igrejas históricas, as igrejas batistas precisam ter boas mensagens. Porque quando a pessoa comparar, ela escutar uma mensagem de uma igreja pentecostal e uma mensagem de uma igreja batista, ela vai ver que é uma mensagem mais organizada, mais bíblica, uma mensagem com embasamento bíblico. Então isso é uma vantagem para nós. Mas nós temos que trazer essas pessoas até nós. Terceiro ponto, nós precisamos abrir as portas para os jovens. A igreja que não prioriza criança, adolescentes e jovens, ela está fadada a encerrar suas atividades.
A Bíblia diz em Mateus 19:14: deixai vir a mim os pequeninos. Quem são os pequeninos? São as crianças, são os adolescentes, são os jovens e principalmente as pessoas que estão precisando ouvir a Cristo. Os novos convertidos são nossos pequeninos na fé. Então, se nós queremos ter um crescimento, nós temos que ter uma visão para crianças, adolescentes e jovens. Senão, é igual uma escola. Se não tiver crianças para formar uma nova turma, alguns anos não existe mais uma escola, porque a escola depende de novas crianças entrando. A mesma coisa que a igreja. A igreja, ela vive uma transformação. Então, uma igreja que tiver uma média de idade alta e não tiver jovens, não tiver trabalho com crianças, a tendência é que ela se mantenha naquilo e com o tempo ela só vai diminuindo o número de membros, que com a idade vai falecendo um, falecendo o outro, e acaba não tendo uma renovação. Quarto ponto seria a visão social. As igrejas precisam atender moradores de rua, atender os pobres, os que sofrem de depressão, os idosos, as crianças carentes e até adolescentes violentados. Então, as igrejas têm que ter essa visão social de atender as pessoas que estão precisando. E o quinto ponto, nós precisamos acabar com os costumes que estão vestidos de doutrina. Precisamos acabar com essas regrinhas dentro da igreja, com o legalismo, com a religiosidade, com o tradicionalismo. Nós precisamos entender que costume não é doutrina. Doutrina é tudo aquilo que vem da palavra de Deus para conduzir nossa vida cristã. Não é costume. Nós precisamos abraçar todos que chegam, nós precisamos acolher, nós precisamos cuidar dessas pessoas. E com essas regrinhas, esses costumes, nós estamos excluindo, que as pessoas estão chegando na igreja e estão vendo atitudes piores do que elas estão vendo no mundo lá fora. Então elas acabam saindo, acabam indo para uma igreja pentecostal onde ela é abraçada, ela é cuidada. Essas regrinhas acabam excluindo as pessoas. Como lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós estamos trabalhando com muitas regrinhas dentro da igreja que não é bíblico. A pessoa chega, ela está 1 ano, ela está 2 anos, aí fala, essa pessoa não pode assumir um cargo na igreja, tem só 2 anos que ela está aqui. Nós temos que pegar toda a mão de obra possível. A pessoa chegou, quer trabalhar, nós temos que colocar ela para trabalhar. A pessoa chegou, ela tem um talento na música, temos que colocá-la na música. Nós temos que usar os seus dons, nós temos que ter comunhão, temos que colocar essa pessoa no nosso meio, para ela se sentir acolhida e ela se sentir que ela está sendo útil na obra do Senhor. E no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, na carta à igreja de Éfeso, diz a igreja de Éfeso é uma igreja que prezava pela doutrina. Só que no capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Será que não é isso que está acontecendo conosco nos dias de hoje? Será que nós não estamos abandonando o primeiro amor? Deixar isso para cada um pensar. Se for o caso, leiam lá o capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que vivia de acordo com as doutrinas, mas abandonou o primeiro amor. E talvez é isso que está faltando para nós, com essas pessoas que estão aí precisando ouvir da palavra de Jesus. E para nós é impossível antecipar o que Deus fará pela igreja, na igreja e por meio da igreja. Resta-nos ser fiel à palavra de Deus e pregar o evangelho, viver uma vida santa e usar de todos os nossos recursos para pregar o reino e plantar igrejas. Amém, meus irmãos? Estamos encerrando aqui esse estudo.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.